Oração. Como é que vocês estão, hein? Tá tudo bem com vocês nessa noite de sexta-feira? E justamente, né, nessa noite de sexta-feira, muito trabalho por aqui, né? E, e aí eu fui e comecei aqui a olhar um álbum de fotos, né, de algumas viagens que eu fiz. E a gente tava até falando no Stories, porque eu tava aqui tomando na caneca de Nova York, e aí me lembrei, assim, como foi fascinante eu ver a Estátua da Liberdade, né? E como eu não sabia de muita coisa naquela época. E aí eu vendo aqui, aí deu vontade, né, de ver os álbuns, de ver as fotos de algumas viagens minhas. Aí eu me deparei com esse álbum aqui, e aí eu tô passando aqui as fotos, vendo, gente, como a gente tem muita coisa para aprender, porque nesse período aqui, eu aprendi muita coisa nessa viagem. E por que eu quero destacar isso aqui? Porque a gente tem muita coisa para aprender em relação a nós mesmas, né? Se a gente tem muita coisa para aprender em relação ao mundo, a gente tem muita coisa para aprender em relação a nós mesmas. Então acompanha aqui, me acompanha aqui nas fotos, tá? E aí a gente vai, de repente vocês têm alguns insights, algumas ideias em relação à vida de vocês, né? De repente tem tanta informação por aí, a gente não tem conhecimento suficiente e temos muito que aprender, né? Então, que a gente possa se abrir para as possibilidades e para o que a gente tem para aprender, principalmente em relação ao nosso amor próprio e à nossa autoestima, tá? Então, vou passar aqui para o álbum para vocês verem. Que bonitinho! Esse filtro, não sabia fazer isso não, ó. Então, aqui foi no avião, né? A gente indo para Lisboa. Para Lisboa. Eu lembro que nessa hora aqui, eu nunca tinha visto ninguém assim fumando maconha na rua. Então, eu lembro que foi um susto muito grande eu ter visto gente fumando maconha na rua. Porque para mim é um tabu, era um tabu a maconha. E eu me lembro que nesse dia em Lisboa não só tinha gente fumando maconha na rua, como tinha pessoas oferecendo a maconha, né? Inclusive ofereceram pra gente, perguntaram se a gente queria a maconha. Então aí já foi um aprendizado. Aqui, ó, esse lugar aqui, vocês estão vendo aqui onde André tá, é um trem super rápido em Milão, que saía do aeroporto de Milão e ia até a estação de trem de Milão, ó. É o ATM, né? Eu acho que São Paulo acabou de inaugurar em São Paulo. Gente, nessa época, para mim, isso foi uma novidade. Eu não sabia que isso existia. Então, tem muita coisa que a gente não sabe que existe. Não sabe que existe. Aí a gente ficou aqui, ó. A gente passou a noite em Milão, nesse hotel aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Hotel Gallia, um Meridian. Bem Meridian. E tinha uma banheira branca dentro desse hotel. Sabe quando a gente só vê em filme as coisas? Pois pronto, nesse hotel eu pela primeira vez tive a oportunidade de vivenciar. E aí mais uma coisa para a gente falar também de como a gente realiza as coisas que a gente visualiza. Olha como é lindo o hotel. A gente saiu pelo hotel todinho, tirando foto no hotel. Outra coisa que eu aprendi em viagem, né? A gente pegou aqui um trem de Milão para Florença. Aqui Florença, ó. E outra coisa que eu aprendi é exatamente isso, que para você pegar um trem na Europa, você pode comprar o passe, mas se você perder a hora, você pode pegar o próximo trem. E nessa época a gente ficava nervoso porque não sabia que podia pegar o próximo trem. Aqui a gente bebendo água na estação do trem, ó. Aqui Davi de Michelangelo, em Florença. Florença eu achei meio quente, sabe? Tudo muito empoeirado, só coisa reformando, sabe? Eu não voltaria em Florença, não. Aí depois a gente de Florença pegou um trem para Roma, aqui no Coliseu. Também parecia que eu estava dentro do inferno em Roma. Tem gente que ama Roma, né? Mas em Roma parecia que eu estava dentro do inferno.
E em Roma também a gente aprendeu uma coisa muito interessante, que foi também sobre os trens, né, na Europa, que a gente foi na intuição, porque o portão onde era que sairia o nosso trem não era mais, e eles trocaram, então era muito bagunçado lá em Roma. Ó, aqui, primeira vez que eu comi amora na minha vida, foi nessa viagem aqui. Essa viagem foi em 2009. Tava de cabelo preto, ó, bem curtinho o cabelo. Aqui também foi outro momento maravilhoso em que esse senhor aqui, esse florista, ele me deu de presente essa flor, ó, do nada. Que é outra prova também de quando a gente tá de bem com a vida, tá se amando, a gente do nada recebe flor, recebe lírio, recebe as coisas, né? Aqui, Fontana di Trevi, aconteceu também na Fontana di Trevi, em Roma, um fato interessante que foi um rapaz que oferece flores pra gente e ele fala umas coisas lindas assim, né? Ma que bene, belida, belida, com a mãozinha assim, ele pega e bota a mão, a flor, a rosa na mão da gente. E aí eu tinha lido na internet que não aceitasse, não segurasse, porque depois que você segura, você tinha que pagar 10 euros pela rosa. Então, informação é tudo nessa vida, tá? E aí, depois de Roma, a gente foi para Veneza. Outro aprendizado também foi que a gente pegou um trem noturno, então a gente tinha como dormir, né, no trem, tem as camas lá no trem. Só que a gente ficou numa cabine que a cabine inteira se transformava numa cama. Então tinha eu, André, e mais duas pessoas, dos quais uma moça e um homem, um negro, daqueles negros azul, sabe? Gente, não tem preconceito de nada aqui não. E esses dois não se conheceram ali no vagão e esses dois não ficaram. E eu e André ali deitados tentando dormir e os dois lá namorando, no mesmo vagão de trem, outro aprendizado também, né? Então a gente vai aprendendo a desenvolver a nossa flexibilidade e vai aprendendo a perceber os mundos, né? Os universos. Os dois não estavam nem aí se a gente tava lá. Então aqui Veneza, deixa eu ver aqui. Veneza, ó a máscara. Máscara de Veneza, ó. André aqui carregando a minha mochila e a mochila dele. Outra coisa também, um aprendizado. Primeira vez que eu viajei para a Europa, que não foi essa viagem aqui, foi para Barcelona, foi para Espanha. Eu levei uma mala e a mala ficou presa. Ou seja, eu cheguei lá na Espanha e tive que comprar roupa. Eu fui num brechó e comprei roupa. E minha mala só chegou no último dia da viagem. Aí, o que é que eu aprendi? Só viagem de mochila agora. Eu coloco as roupas e vou de mochila. Aqui já foi em Torino. Torino é muito conhecido, que tem um festival de Torino, né? Que Torino. Outra coisa que eu aprendi também, que em italiano, outra coisa para a gente prestar atenção. Às vezes a gente tem uma leitura sobre um tema e não tem informação completa sobre aquilo. Então a gente acha que é aquilo que a gente pensou. Por exemplo, nessa caminhada aqui que a gente fez, ó, por esse lugar aqui, ó. Aqui tinha um lugar que parecia um castelo, assim, parecia um shopping, só que era um shopping medieval, porque parecia um castelo, né? E dentro tinha um monte de lojinha. E aí, na entrada desse lugar, desse castelo, tinha escrito bicicleta na mão, grátis. Aí eu li na minha leitura, como eu não sabia italiano, como não sei até hoje, eu só sei grátis. Eu li o quê? Que entrar de bicicleta podia. Só podia entrar de bicicleta naquele local se fosse com ela na mão. Que aí seria grátis, entendeu? Porque como eu vi que era um castelo, eu pensava que você tinha que pagar para entrar naquele castelo. Então, se você entrasse de bicicleta na mão, era grátis, entendeu? Só que aí depois
A gente ficou pensando que não tinha sentido, né? E aí a gente percebeu que, eu, né, percebi que grazie é obrigado, obrigada em italiano. Ou seja, eles pediam para colocar a bicicleta na mão, quem estava de bicicleta na mão, para não desgastar as pedras lá do chão, né, que era de um castelo. Ó, aqui uma das fontes, ó, tudo ao ar livre, as fontes de água pura, né, na Europa tem muito. Ó, aqui um gato, nunca tinha visto um gato tão grande na minha vida. Outro aprendizado, eu não sabia que existiam gatos grandes assim, né? Aqui foi um treinamento que a gente foi, de desenvolvimento pessoal, com galera do mundo inteiro, ó, esses aqui eu lembro, esse aqui eram israelenses, aqui portugueses, tudo nesse... Ah, gente, aqui a gente da Turquia, ó, que a gente teve a oportunidade de conversar com inglês meio troncho, né, tanto deles quanto o nosso, mas a gente teve a oportunidade de conversar com esse povo, e aí a gente troca a experiência. Por isso que é tão importante a gente aprender o básico de algum idioma para a gente conhecer do mundo de outras pessoas, do universo de outras pessoas. Aqui foi no caminho de trem para Suíça. Suíça é um lugar que eu volto quantas vezes eu tive a oportunidade de voltar. Os Alpes suíços, maravilhosos. Ó, Berna, como eu, desde os 11 anos de idade, sou apaixonada por Albert Einstein. Foi um dos primeiros livros que eu li, né? Depois de Poliana, Menina com o Jogo do Feliz. Albert Einstein a biografia de Albert Einstein foi o segundo livro que eu li, assim, que eu digo livro grande, né? De letras, né? Porque até então, né? A gente lê muito livro com desenho. Então, eu sou apaixonada por Albert Einstein desde os 11 anos, porque a teoria da relatividade para mim sempre fez sentido. E aí, quando eu cresci aqui o paletó dele, dentro da casa dele, lá de Berna, então, para mim, a teoria da relatividade sempre fez sentido. Aqui é a primeira vez que eu comi essa frutinha aqui, que é groselha. Groselha. Tem lá na rua, para todo lugar, todo canto sem imaginar. É Eva Daninha, a groselha lá. A casa dele, onde Albert Einstein morou, lá em Berna, na Suíça. Suíça. Outra vivência aqui foi justamente na Suíça, ó, esse casal aqui de idosos passeando com o cachorro me surpreendeu com a quantidade de idosos que tinha em Berna, na Suíça, caminhando, fazendo escalada nessas trilhas, ó, que é por dentro da cidade que tem essas trilhas. E aqui tive uma experiência nesse rio aqui, ó, também de sentir água gelada, que eu nunca tinha sentido água tão gelada na minha vida. Então, esses tipos de experiências a gente precisa viver, se aventurar para... Ó, aqui outro idoso, ó, que eu falei, ó. Muita gente idosa, ativa, andando, caminhando, ó, saudável. Isso foi maravilhoso de ver lá na Suíça. Suíça também, aqui dentro do trem, ó. Então, por mais que a gente não... de repente a gente não estuda muito, não gosta muito de estudar, não gosta muito de ler... Então, que a gente vivencie experiências no nosso corpo, para imprimir no nosso corpo energia boa. Quando a gente faz esse tipo de experiência, a gente marca no nosso corpo algo tão positivo que quando a gente estiver numa bad, quando a gente estiver mal, quando a gente estiver passando por um momento difícil na nossa vida, isso aqui, essas experiências, elas vão fortalecer a gente e vão permitir que a gente se levante de novo. Aqui é na Áustria, né, em Salzburgo, muito linda a cidade também, foi onde teve a Noviça Rebelde, né, onde foi a Noviça Rebelde, que é Rapel, na Pedra da Boca, no Rio Grande do Norte, também foi outra experiência ímpar, tá misturada aqui as fotos, mas vale, porque a gente tá falando justamente sobre isso, da importância da gente imprimir sensações novas no nosso corpo, fazer coisas diferentes, quando tiver momentos difíceis na nossa vida, a gente esteja blindada. Ou seja, o momento ruim, ele existe, não tem para onde correr. Mas quanto tempo eu vou passar nesse momento ruim? Então, quanto mais eu tenho experiências positivas na minha vida, aventuras dessa forma, não precisa ser uma viagem para a Europa, pode ser para qualquer lugar. Eu fui para 40 minutos daqui fazer um rapel.
E aí imprimiu isso, uma confiança, uma segurança muito grande. Aqui foi outra aventura para mim, que foi fazer um vestido, fui para uma festa de gala e quem fez o vestido foi um estilista, né? Passei um tempão pagando, mas foi uma experiência para mim que me fortaleceu. Aqui continua na Áustria. Olha só que montanhas lindas, gente. Ai, ainda é do tempo que a gente imprimia as fotos, né? Hoje é tudo no Drive. Na Áustria, ó. Aqui, ó, aqui foi o Rio. Era o Rio. Quem assistiu Noviça Rebelde aí? Aqui é o Rio, aqui é a casa onde morou a Noviça Rebelde e as crianças, né, que cantavam Dó, Ré, Mi, Fá. Aqui, ó, foi uma das coisas saudáveis, uma das primeiras coisas saudáveis assim que eu comi, que eu percebi que podia ter comidas gostosas, saudáveis. É um sorvete de frutas totalmente natural e realmente é delicioso. É isso. Aqui já foi outras viagens, mas era essa da Europa que eu queria mostrar para você. Ó, eu passei exatamente 2 horas para tomar coragem a primeira vez que eu fui fazer rapel, tá? Só para vocês terem ideia de que quando a gente se desafia a esse tipo de coisa, eu sei que tem gente aqui que já falou para mim, no outro dia que a gente estava falando sobre os desafios, sobre vencer os medos, que diz que tem pavor de roda gigante. Pois tá, vai eu. Ah, no Pão de Açúcar também. Esse bondinho aqui, ó. Esse bondinho aqui, eu fui de olho fechado, o bichinho subindo, subindo, subindo na altura, porque tudo era de vidro, assim, ao lado de plástico, sei lá, no Rio de Janeiro. Outra aventura também, fortaleceu. Consegui, entendeu? Ah, lembra que eu falo pra vocês aqui nos ao vivos que eu entrei no Copacabana Palace? Um dia que eu tava me mijando, e aí eu dei boa tarde e fui pro banheiro do Copacabana Palace. Foi nesse dia aqui, gente, eu nem sabia que eu tinha essa foto ainda, porque eu vou bagunçando as fotos. Então busquem agora que vocês estão falando aqui comigo. Aqui já foi outra aventura, foi Arraial do Cabo, Búzios. Não, aqui foi Búzios. Arraial do Cabo foi aqui, ó. Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. E aqui é Araxá, né? Olha como é lindo lá aquele Hotel Tauá em Araxá. Esses vitrais aqui, ó. É experiência, né? Aqui é uma banheira com um ácido sulfúrico, não sei, ácido nitroso, que diz que faz bem para tudo, cura tudo, bom para tudo. Brasília. Rio Grande do Sul, ó. Aqui é Rio Grande do Sul. Então, anote no papel que aventuras você quer viver, que aventuras você quer fazer. Lençóis Maranhenses, esse aqui foi uma mega aventura. Porque eu fui sozinha. Eu fui sozinha. Aqui outra aventura, né? O lançamento do meu primeiro livro. Então, é isso que vocês têm que fazer hoje, certo, minha gente? É anotar que aventuras vocês vão fazer esse ano 2019. Vocês vão fazer uma viagem, vão conhecer algo diferente, porque, como eu falei aqui, vendo o álbum, muita coisa eu não sabia, eu era completamente ignorante, não sabia como funcionavam certas coisas, eu não sabia como funcionava essa banheira do hotel, que eu falei que foi a primeira vez que eu fui, como botar um chuveiro, como botar um chuveiro quente na Europa, um chuveiro frio, porque aqui é só apertar o botão, e lá aprendi que é de outra forma diferente aí, né? Como pegar um trem na Europa e como pegar um avião num aeroporto gigantesco, como foi o de Milão. Então, esse tipo de coisa vai adquirindo forma no nosso corpo de forma positiva, de uma maneira positiva. Isso vai fortalecendo a gente e vai ampliando o nosso mundo, o nosso universo, né? Porque a gente é muito limitada. Então, quanto mais a gente conseguir colocar experiências na nossa vida, uma experiência na nossa vida muito simples é ir para um semáforo, onde tem aquele pessoal pedindo dinheiro, e conversar com esse pessoal. Seu universo com certeza vai se ampliar a partir disso. Combinado? Então faça uma lista aí de coisas novas para fazer, porque a gente está muito acostumada a estar sempre fazendo a mesma coisa o tempo todo, todo dia. Por quê? Porque a gente se sente segura.
Só que a gente não tem, essa segurança é uma ilusão. Então vamos começar a colocar novas experiências no nosso dia a dia, na nossa vida, para que a gente realmente cresça e a gente entenda os outros universos. Assim, eu vou começar a aceitar tudo como é, para conseguir me aceitar como eu sou, cada pedacinho desse aqui. E me amar e ter autoestima lá em cima. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Muito obrigada para quem esteve aqui comigo agora.